Fala aqui Francisco Neto e hoje nós vamos fazer esse pequeno vídeo para tratar da Guerra do Yom Kippur, que começou em 1973, neste exato dia, e que impactou de maneira direta e indireta o mundo inteiro. De maneira indireta, a guerra serviu para redesenhar a geopolítica da região do Oriente Médio, entre Israel, Egito, Síria e Jordânia. Ok? E da maneira direta no mundo inteiro foi o choque do preço do petróleo. Em represália à vitória obtida por Israel, a OPEP aumentou o preço do combustível e que nunca mais abaixou, nunca mais voltou para os patamares anteriores. Ok? Basicamente, a guerra ela começou no dia 6 e terminou mesmo no dia 24 de outubro. Então foi uma guerra curta, porém intensa. Não só isso, as forças envolvidas foram basicamente o mundo árabe da região, Egito, Síria, Jordânia, contra um único país que foi Israel. A ideia era a mesma de 67, jogar Israel para o mar Mediterrâneo e deixá-los para se afogar lá no mar. E não conseguiram. Uma observação que eu faço, não é intenção minha assumir nenhum dos lados. Eu só vou tentar contar um pouco da história, que, como toda história, tem vários lados, né? E, então, a verdade ela pode ser vista conforme o lado que você está. Para a gente que está fora daquele contexto ali da Terra, a gente pode olhar de uma maneira mais isenta, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Nas 14 horas do dia 6, os árabes, o Egito e a Síria lançam uma grande ofensiva, ao mesmo tempo no norte da Síria e ao sul o Egito. Tá? Com Israel no centro, ainda havia zonas tampão, né? Ou seja, zonas em que poderiam até ser ocupadas pelas forças árabes, mas não estariam ameaçando ainda diretamente Israel e Jerusalém, que era o objetivo. E com isso Israel ainda teve algum tempo de se preparar. Como era um feriado religioso muito importante, o equivalente ao nosso Natal, Israel foi meio que pego de surpresa, tá? E aí então eclodiu a guerra e eles tiveram que se virar, né? Vamos dizer assim. Então vamos um pouquinho lá para o lado sul, que é na área do deserto do Sinai e o canal de Suez. O Egito, através de pontes móveis que foram colocados, eles conseguiram jogar uma quantidade enorme de tropas para dentro do deserto do Sinai, já dentro, obviamente, dentro do território israelense. Não só isso,
eles prepararam, conseguiram colocar ainda baterias de mísseis terra-ar, os famosos SAM, e baterias de artilharia antiaérea, guiada inclusive por radar. E essas baterias eram bem interessantes, porque era um carro de combate com 4 canhões guiado por radar. Então, uma vez que o avião entrasse nessa mira desse radar, o radar ia, onde o avião fosse, ele ia guiando o canhão em termos de azimuth, de elevação, e era praticamente impossível o piloto sair dessa. Então foram perdidos bastante aviões, aeronaves nesse período. Tá? Eu conversando ontem com um amigo israelense, ele me chamou a atenção num ponto interessante. Embora os judeus israelenses tivesse de posse do A4 e do F4, que eram aeronaves atualizadas para a época, eles não tinham naquela época equipamentos ou armamento anti-radiação que pudesse combater esses radares de solo, tanto do míssil quanto do canhão, que fosse capaz de neutralizar. Então, o combate nessas missões SEAD, que é de supressão de artilharia, né, antiaérea, míssil, canhão, não sei o quê, era feito à moda antiga, através de bombardeiro, ou nivelado ou picado. E com isso causou um grande problema para Israel, de tal forma que os F-4, mesmo sendo aeronaves muito capazes, eles não foram capazes de garantir a supremacia, superioridade aérea, tanto na zona de combate no sul, no Sinai, quanto em Golã. De tal maneira que a Força Aérea israelense ela teve que contar com a ajuda das forças terrestres, comandos especiais, para localizar e neutralizar esses sites, né, esses locais onde havia esses radares. Então lá, como a guerra durou do dia 6 ao dia 23 e 24 foi o dia final realmente, somente lá pelo final, no meio da guerra, que eles conseguiram obter essa superioridade aérea e com isso neutralizar realmente esse ataque. Então, basicamente, essa é a história. E como resultado disso, a geopolítica mudou um pouco, porque por 2 vezes os países árabes foram impedidos de destruir Israel, e com isso, embora havendo ainda questões a serem resolvidas com relação, por exemplo, a Jerusalém, a faixa de Gaza, de uma maneira geral, eles se ajustaram e no dia 23, 24 de outubro, com a ajuda do governo americano e do governo soviético, eles conseguiram fazer um acordo de cessar-fogo, um acordo até 1979, e quando então o Menachem Begin, o presidente Carter e o presidente Anwar Sadat, eles assinam o termo do Camp David, e ali o Israel devolve o Sinai para o Egito, e eles fazem um acerto geral, e com isso a paz volta a ser mantida na região, porém tendo como consequência a intensificação da guerrilha feita por Yasser Arafat e seus seguidores. Ok? Então, basicamente, essa é a história da guerra que eu queria mencionar, mas antes eu queria falar um pouquinho dos aviões, que eu gosto. Eu vou mostrar para vocês aqui que são modelos em diecast na escala 1,72 com a temática do Oriente Médio, que eu aprecio muito. Então, quem não gosta,
Lamento muito, eu por acaso gosto e eu vou. Eu queria mostrar para vocês, já conhecem bem, que é o MiG-21, né? MiG-21 nas cores do Egito. Essa camuflagem foi usada na Guerra de 67, mas eles foram usados também na Guerra do Yom Kippur. Esse avião, o MiG-21, é uma aeronave fantástica, deu muito trabalho para os americanos lá no Vietnã, deu muito trabalho aqui no teatro do Oriente Médio. Por quê? Porque, em termos de performance, de razão de subida, de voo de cruzeiro e agilidade, ele se equivale ao Mirage, que nós vamos ver aqui, e até mesmo o Phantom, tendo, em alguns aspectos, sendo superior ao próprio Phantom, somente em termos de capacidade de curva e etc. Então, vence ele por conta dos dois motores que ele tem, que é capaz de fazer o engajamento, o desengajamento da luta na hora que o piloto quisesse, simplesmente usando os motores que ele tem. Tá? Então, o próximo é o Mirage 3, na camuflagem da época da Guerra do Yom Kippur. Essa aeronave é muito apreciada pelos israelenses. O maior as da era do jato é um israelense, com o Mirage, que é o Giora Epstein, que abateu 16 aeronaves inimigas. Tá? 16 é muita coisa. Para o cara ser considerado as, ele precisa abater e documentar 5 aeronaves inimigas. Então ele é um triple ace, como o americano gosta de dizer. Ele foi as 3 vezes, 5, 5, 5 e mais um. Tá ok? Então esse é o Mirage. Lembrando que o Mirage tem várias versões. O Mirage que foi para Israel era o Mirage mais leve, com menos recursos tecnológicos, porque a meteorologia naquela região proporciona, na maior parte do tempo, voo visual, ou seja, voo em que o sujeito tem visibilidade horizontal, visibilidade vertical e consegue manter, na maioria do tempo, contato visual com água ou solo. Então, esse é o Mirage. Aí depois eu não posso deixar de falar do Phantom F4, né? Que não é o Phantom F5, que estava errado, aquela propaganda, se eu não me engano, do Danoninho, era ele falar, mamãe, eu estou aqui com o Phantom F5. Não existe Phantom F5. F5 é uma aeronave, que é o Tiger, e o Phantom é o F4. Ponto. O Phantom chegou em Israel em 5 de setembro de 1969, após um acordo com os americanos e após o embargo francês, porque não queria mais vender os Mirage para Israel por pressão dos árabes. Então, o americano inicialmente ele refutou fornecer Mirage para eles, e aí Israel a procurar o aliado dele, né? O americano, que concedeu exportar o Phantom, que era uma aeronave de primeira linha em 1969. Ok? Teoricamente, ele deveria ser capaz de estabelecer a superioridade aérea. Porém, isso não foi possível por diversas razões. E assim, a guerra do Yom Kippur foi uma guerra um tanto quanto trágica para Israel, em que eles ficaram sob risco de perder tudo. Tá? Depois, como já explicamos, eles conseguiram reverter isso aí. E o F4E
eu considero o mais capaz dos F-4 porque ele vinha com um canhão no nariz. Então, para vocês terem ideia, os Phantom, eles tiveram 87 créditos. Desses créditos todos, 32 foram por tiro de canhão, mais 32 por AIM-9, tá ok? E somente 4 pelo AIM-7. Então, a gente observa que o AIM-9 e o canhão foram as armas mais eficazes dessa aeronave. Não suficiente com isso, os planejadores das missões precisavam fazer avaliação dos resultados. Então, eles usaram também os RF-4E, que era o mesmo F-4, sem o radar tão potente assim, porém com câmeras no nariz. Se vocês observarem, ele tem essas aberturas aqui, e na parte de baixo essas janelinhas aqui, que são nada mais, nada menos, câmeras. Então você tem duas câmeras laterais para visão oblíqua, depois uma câmera frontal oblíqua e uma câmera trás oblíqua também. E com isso eles podiam fazer os voos chamados de avaliação de danos de bombardeiro, ou seja, e uma missão na frente fazia o serviço, bombardeava e depois vinham esses para fotografar. Um pequeno detalhe, nesse caso, era uma missão muito perigosa, porque primeiro você passa o ataque, causando morte e destruição. E aí depois você manda outro avião de uma força inimiga para fotografar o local. Então a atenção do inimigo está toda para o próximo que vier. Então essa missão era uma das mais perigosas que tinha e exigia, né, que esse tipo de missão o cara viesse o mais baixo possível e o mais rápido possível. E com isso tentar fazer as fotos e etc, etc. O conflito acabou realmente no dia 24, tá? Foi uma tragédia para todo mundo. A guerra nunca é boa para ninguém, né? Todos perdem e na prática ninguém ganha, porque os ganhos feitos na guerra eles podem ser discutidos e revertidos exatamente como foi na guerra do Yom Kippur, que o Estado de Israel conquistou o Sinai e depois devolveu. Ou seja, a guerra acaba sendo algo inútil, né? Acaba sendo algo inútil. Então, esse é o vídeo que eu gostaria de fazer sobre a guerra do Yom Kippur. Espero que gostem. Essa minha indumentária aqui, esse macacão de voo, é porque eu gosto. Eu não sou militar, mas eu aprecio muito essa temática e eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso. Um bom dia para vocês e shalom.